gestão de carreira na música, que é uma semana de workshops voltado para músicos, artistas, produtores independentes. Ontem foi o nosso primeiro encontro, que foi com a Rafaela Piazza, que falou sobre direção de arte, e foi muito legal. Enfim, ela trouxe várias informações sobre o universo da direção de arte, foi muito legal. Sejam bem-vindos. Essa é a segunda edição do curso. A primeira edição aconteceu durante a pandemia e também foi financiada por edital de cultura, mas esse ano o projeto ganhou um nome e ganhou uma nova identidade visual também. O PAC ele é voltado para o mercado da música de Santa Catarina, mas ele também se estende ao mercado nacional, enfim, por conta dos assuntos que a gente abrange e tudo mais, e todos os encontros são gratuitos. Então começou ontem e vai até quinta-feira. Eu queria agradecer ao meu assistente de produção, o Arthur. Esses são os meus gatos correndo pela casa, fazendo barulho. Peço desculpas. Queria agradecer ao nosso técnico William de Souza, o nosso designer Léo, a nossa assessoria de imprensa, que é a Orbe. Esse projeto é uma realização da minha produtora, da Dalsas Produtora. Queria fazer um agradecimento especial para a Tuani, que é a nossa coordenadora da equipe de Libras, e hoje está aqui com a gente a Samantha e a Carol. Muito obrigada, meninas, e eu vou tentar não falar na velocidade 2.0, estou falando bem calmamente, senão eu vou perder a minha linha aqui. E é muito importante dizer que essa proposta é selecionada pelo edital Lei Paulo Gustavo, LPG Santa Catarina 2023, e executado com recursos do governo federal e Lei Paulo Gustavo de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense, né? Então esse projeto, ele acontece por conta de uma lei, por conta de um edital. Eu tenho alguns recadinhos importantes que a gente já conversou ontem, para quem estava ontem aqui, mas para quem está chegando hoje, são recadinhos paroquiais. O nosso encontro vai ter mais ou menos uma hora de workshop, de fala, né? Então, eu vou ficar mais ou menos uma hora falando. E no final, a gente vai ter uns 30 minutos de bate-papo, onde vocês podem ficar super à vontade para tirar suas dúvidas, enfim. Se quiser, vocês podem ficar mandando as dúvidas no chat. Eu consigo olhar e vou tentando responder junto. A gente vai trabalhando junto. E o workshop, ele já está sendo gravado, é importante dizer, e ele vai ser disponibilizado no canal do YouTube da produtora. No final, umas 8 horas, mais ou menos, a gente vai começar a passar a lista de presença, que é muito importante que vocês assinem para a gente saber quem estava aqui, e também para quem tiver interesse ganhar um certificado no final desses workshops. A gente não consegue, nesse momento, parar para todo mundo se apresentar, por conta do tempo, enfim, mas apresentem-se no chat, coloquem o arroba de vocês, e no final a gente conversa mais um pouco. Bem, gente, já que hoje a bola tá comigo, então vou começar aqui. Deixa eu compartilhar tela, peraí. Então, é, o curso, né, o PAC, ele nasceu de um curso que eu desenvolvi com o tempo, que na verdade ele é uma forma que eu encontrei de conseguir falar sobre o que é gestão de carreira na música, né? O que é carreira na música, enfim. Porque, e também não é uma regra, né? Eu acho que cada pessoa entende, setoriza e lida com as várias funções dentro da gestão de carreira na música de formas diferentes. Mas essa forma que eu organizei aqui, que é um grande mapa mental que a gente vai passar, ela foi uma forma que funcionou para mim, que funciona dentro das minhas caixinhas.
A lista de presentes a gente vai passar no final. Bem, vamos lá. Para começar a falar sobre autogestão de carreira na música, sobre o trabalho na música, eu sempre trago duas coisas que para mim são essenciais. Que primeiro a gente está falando de arte, a gente está falando de cultura, e quando a gente fala de arte, quando a gente fala de cultura, a gente está falando sobre pessoas também, né? Então, sempre quando a gente está pensando sobre o nosso lugar dentro da música, dentro do nosso espaço cultural, a gente tem que pensar no público, porque a gente não faz arte para ninguém, a gente não faz música para ninguém, a gente faz música pensando nos outros também, né? E para que as coisas façam sentido dentro da sociedade, enfim, é muito importante que a gente pense no público, né? Tanto que eu ouvi isso de uma, como é que era o nome dela? Esqueci agora, mas de uma produtora muito legal, que tem um trabalho muito legal, que ela diz que o artista, ele é a antena do seu tempo, né? Então, o artista é aquela pessoa que consegue pegar as várias coisas que estão acontecendo no presente, de questões políticas, de questões culturais, de questões sociais, e transcender, né, e transcrever isso em música ou em obras visuais, enfim. Então, o artista, ele é essa anteninha do seu tempo que vai pegar essas coisas que estão acontecendo na atualidade e transformar em arte, né, em coisas bonitas, não necessariamente coisas belas, porque nem sempre a arte ela precisa ser bela, né, esse estereótipo. Mas a gente sempre tem que pensar que tem um público ali, né, que tem o outro vendo a gente do outro lado. E quando a gente fala também sobre gestão na música, autogestão na música, a gente também deve pensar estrategicamente, porque aí a gente está falando de um outro lado, que é de fato o lado do mercado da música, né, o lado mercadológico. Enfim, a gente vai passar por algumas caixinhas. E eu queria dizer também que essa apresentação, esse curso, a última vez que eu dei, ele durou 2 horas e meia. Então, assim, eu realmente vou dar um passadão, porque eu acho que o nosso bate-papo no depois, ele é tão importante quanto esse momento de fala. Vamos lá. Então, para mim, a primeira caixinha que eu falo quando eu penso sobre pilares, né, da carreira musical, pilares no trabalho da música, é sobre a questão criativa, porque, enfim, tudo começa por aí, né? Então, eu sempre falo sobre a gente pesquisar sobre processos criativos, que, né, o criar, ele é um exercício constante, com um propósito. A gente tem também a questão de formação e estudo sobre o mercado da música, que a gente pode fazer por vias, né, de faculdade, academia, ou cursos livres, ou workshops e encontros como esses também, né? E também a gente tem, por exemplo, feiras de música, que são feiras, conferências, né, que tem esse encontro de profissionais da música, que tem painéis, que tem rodas de conversa, que são, né, muito importantes também para a formação do artista. Tem um termo que ele é roubado lá de coisas enfim, de financeiro, administrativo, desse outro universo, que é um termo que se chama benchmark, que a gente pode dizer que ele é basicamente um estudo de nichos, de concorrentes, nichos, e ele é uma comparação saudável, né? Porque eu acho que a gente pode dizer que acontece duas coisas que são extremos e que elas não deveriam acontecer, que é a pessoa que é muito prepotente, que é a pessoa que acha que o seu trabalho é muito melhor que o trabalho dos outros, mas isso às vezes vem de um lugar que é de não entender o trabalho dos outros, né, de não estudar as pessoas que estão no mesmo local que o seu. E também a gente tem, né, muitos artistas que sofrem de síndrome do impostor, também por justamente, né, do outro lado, não entender o seu trabalho, né, de não ver o seu trabalho como uma coisa potente e marcante, né? Então, eu sempre falo assim, como é que tu sabe
que tu é um guitarrista bom se você não estuda sobre os outros guitarristas, se você não conhece as outras pessoas do seu bairro, da sua cidade e do seu país que tocam aquele estilo e, enfim, não necessariamente o estilo, né, mas que tocam o mesmo instrumento que você ou que estão no meio, no mesmo meio que você, né? Então eu acho que esse estudo também sobre as questões criativas é muito importante e a troca mesmo, né? E o outro ponto também que envolve essa parte do criativo são ensaios, arranjos, que tem a ver com essa criação musical. Aí a gente vai para um próximo ponto, que é o que eu chamo de estratégico, que ele é um ponto que é um ramo de tudo dessa apresentação, mas ele é meio transversal também, porque o estudo de music business, que é o estudo sobre o mercado da música, ele é uma coisa que a gente vai pegar, né, aprender, mas a gente vai tentar aplicar em todas essas frentes que eu vou estar aqui mostrando para vocês, que é justamente isso, o olhar estratégico, né, da gente entender como é que, por exemplo, o workshop de ontem eu consigo aplicar estrategicamente dentro da minha carreira, sabe? Como é que eu não vou pegar o videoclipe da Joana, que a Rafa apresentou ontem, e vou copiar, porque não faz sentido com o meu trabalho, sabe? Eu, tipo, talvez alguma coisa faça sentido. Como é que eu posso aproveitar desse ensinamento, né? Um ponto que eu até botei de amarelinho, porque é uma coisa que eu sempre falo e uma coisa que eu sempre falo para mim mesma também, dentro do, enfim, dos meus processos de gestão de carreira de outros artistas, enfim, que é sobre o planejamento de carreira. Que eu penso muito sobre o que a gente consegue fazer e o que que a gente precisa terceirizar, né? Então, assim, a gente não dá conta, de fato, de fazer todas as coisas que a gente precisa fazer dentro de uma carreira na música, ou, enfim, em nenhuma carreira, né? Porque no mundo a gente não faz nada sozinho. Mas entender tudo que você precisa para, por exemplo, lançar um álbum, vai fazer você entender o que tu precisa terceirizar, o que tu precisa contratar, o que tu precisa chamar o amigo para fazer uma troca de trabalhos, mas a gente tem que entender. Primeiro a gente tem que entender o que a gente precisa, para depois a gente dar esse próximo passo. Porque às vezes, sabe, às vezes tu não, enfim, tu não precisa de tal pessoa para fazer tal função. Então a gente realmente precisa entender o papel de cada pessoa. Aí existe uma coisa que são os modelos de negócio, que são interessantes, sim, enfim, que é o Canvas, o mapa da empatia, que é bem interessante também. Mas eu vou só passar por cima desses pontos aqui, porque eu quero falar sobre mapeamento. E para mim, o mapeamento, ele é muito importante, é uma coisa que é, que é essencial para o artista, não só da música, mas, enfim, de várias frentes, assim, entender o seu trabalho, que é justamente tu entender os locais e as coisas e o universo que você faz parte, né? Então, você pode ter um mapeamento de shows, que é, por exemplo, o mapeamento de locais, casas de show, festivais, festas públicas, baladas que façam sentido com o teu trabalho. Então, se tu tem uma. Eu tô com o Oktoberfest na cabeça, assim, mas se tu tem uma bandinha folclore, sabe, de música de festinha assim, Oktoberfest, faz sentido tu vender um show pra lá, sabe? Então é interessante a gente ter esse mapeamento dos espaços próximos, não só próximos, mas enfim, de outros estados também, mas pensando nisso, tipo, o que que faz sentido pra minha música, sabe? Mapeamento de datas também é uma coisa que eu acho que as pessoas não pensam muito, mas sempre bate muito na minha cabeça, que é entender épocas de festivais, festas de prefeitura. A gente sabe que a Fena Outra vai sempre acontecer em tal época. O conceito do artista também, né? Se, por exemplo, você é um artista mais love songs, mais músicas românticas, faz sentido tu pensar numa coisa ali para lançar no Dia dos Namorados. Então, eu acho que é bem legal a gente pensar sobre essas coisas, né? Por exemplo, o Black Pantera
que é uma banda muito querida, muito legal, lançaram uma música sobre mãe, no Dia das Mães. Foi um trabalho muito bonito, assim, muito legal. E datas comemorativas também, né? São coisas, sei lá, você faz músicas de Natal, lance músicas de Natal, no Natal. Outro mapeamento é o de cena, então, que eu acho que é tipo um mapeamento de universo. Que é, por exemplo, entender os artistas que fazem sentido de fazer um feat, né? Uma colaboração. Então, seria muito legal gravar com esses artistas e vai atrás, dá a cara a tapa e chama e tenta gravar, sabe? Para show também, que é uma coisa que super rola, né? Vamos juntar três bandas, vamos fazer um show. Mas é isso, tem que fazer sentido. E muitas vezes a gente faz esse mapeamento sem querer, né? Mas eu acho que quando a gente registra, abre uma tabelinha, abre uma listinha, escreve, a gente tem essa visão mesmo das coisas, né? Shows em conjunto, que é o que eu acabei de falar, né? Tipo, fazer shows em conjunto, festivais próprios, a Grilo e os Mosquitos, que é uma banda que eu produzo aqui em Florianópolis, que é um trio instrumental que já tem 8 anos agora. Esse ano a gente fez o nosso primeiro festival, porque a gente pensou, cara, a gente já tá fazendo de tudo, a gente já fez um monte de coisa, e a gente queria fazer um festival para ter a nossa curadoria, para ter a nossa cara. Então, assim, dentro de todas as coisas que uma banda podia fazer, a gente fez um próprio festival, sabe? Então, é um pensamento estratégico, porque a gente não deixa o trabalho da banda cair, mas não é só sobre a banda, né? Porque envolve outras pessoas também. Então, a gente também tem feiras, por exemplo, agora a gente está, feiras de showcase, né? Então, por exemplo, a gente tem a TUM rolando aqui em Florianópolis agora, que tem showcases de artistas, que é uma feira de música também. E outro mapeamento que eu penso muito é o mapa de semelhantes, né? Então, volta para aquela coisa de estudar sobre os concorrentes, entender a periodicidade do lançamento, por exemplo. Sem cair no papo de que você tem que ficar lançando coisa o tempo inteiro, né? Mas se você é um artista pop, o meio do pop ele te exige um pouco mais dessa periodicidade do que o meio do instrumental, por exemplo, né? Então a gente também tem que entender esse tempos das coisas que acontecem dentro do nosso estilo e do nosso gênero musical. Enfim, estética visual, o que que artistas parecidos com você estão usando de design, de estética mesmo, forma de comunicação, enfim, sorteios, concursos, organização das redes sociais, como é que as pessoas estão se organizando nas suas redes. Isso são todas coisas que, quando a gente olha para o trabalho dos outros, e, né, claro, como a Rafa falou ontem, a gente não deve copiar o trabalho dos outros, mas a gente sim deve olhar o trabalho dos outros e se inspirar no trabalho dos outros. Fazer esse mapeamento, ele é muito importante para a gente ter essa visão, né, do nosso trabalho. Próximo ponto, administrativo. Que é jogo rápido, né? Enfim, quando a gente está nessa caixinha do administrativo, tem 4 pontos que são muito importantes a gente pensar, que é a formalização. Então, chega um momento que não tem como você seguir trabalhando sem ter um CNPJ, sem ter um MEI, sem ter um ME, enfim, por N motivos, né? Por exemplo, quando você vai ser contratado como banda por uma prefeitura, a prefeitura ela não te contrata se você não tiver um CNPJ. Isso é de regra, assim, via de regra. E também, porque, enfim, depois eu vou falar um pouco de editais, e ter, sim, um CNPJ, ter um MEI facilita em alguns pontos para submissão de edital, para não ter questão de imposto de renda na fonte, enfim. A gente tem o financeiro também, que é essa organização de notas e recibos, o contábil, que vai ser sobre as questões de imposto, e um ponto que eu destaquei aqui é o jurídico, porque cada vez mais eu sou do time, não faça nada sem contrato, mesmo que você seja um artista pequeno, enfim, é muito importante que tenha contrato por questões de fluxo de trabalho, mas também para garantir o teu, né? Enfim,
para garantir que aquele acordo entre as partes vai dar certo, vai acontecer. E a gente sabe que a indústria da música, várias tretas são sobre isso, né? Sobre contratos ou não feitos, ou mal feitos, ou de má fé. Então, contratos são bem importantes e às vezes, uma coisa que é legal falar também, que às vezes, beleza, tipo, tal situação é too much, é muito fazer um contrato, mas às vezes trocar um e-mail, ter o registro, ter ali registrado no e-mail já é mais que suficiente também. Do tipo, a gente acordou que vai ser tanto de cachê, tal função, tal coisa, me manda tua nota fiscal, tá aqui o comprovante de pagamento. Então, pelo menos o registro e-mail, que já é uma comprovação das coisas, né? Ela é muito, muito importante mesmo. Vou tomar uma aguinha. Agora a gente começa a entrar em outro mundo, que é sobre direitos autorais e direitos conexos. Quando a gente fala de direitos autorais, eu vou dar um passadão também, porque amanhã a Cacá, ela vai estar aqui com a gente. A Cacá Neves é uma produtora incrível e ela vai estar aqui falando sobre tudo isso e sobre o lançamento no streaming. Então ela também vai dar várias dicas e explicar várias coisas sobre isso. Mas eu acho que é importante falar, dar esse passadão, que é quando a gente fala de direitos autorais e direitos conexos, a gente tem alguns pontos. Um deles são as entidades de gestão coletiva, porque assim, a gente tem a ECAD, que é um escritório que vai arrecadar os dinheiros de direitos autorais e direitos conexos. Daí a ECAD, que pegou esse dinheiro com o show, que pegou esse dinheiro com a rádio, que pegou esse dinheiro com o festival, a ECAD não passa diretamente para os artistas. Isso não acontece. A ECAD não está roubando você. Então, o que a ECAD vai fazer? Ela vai arrecadar dos festivais, das rádios, da televisão, dos programas de televisão, e vai repassar para as entidades de gestão coletiva, que hoje no Brasil a gente tem sete, que é o BC, a Abramos, a Socimpro, entre outras também. Hoje a UBC, ela tem ganhado bastante destaque, né? E, enfim, é uma entidade muito, muito interessante de se trabalhar. Da entidade, a gente vai fazer essa filiação, essa regularização, e na entidade também a gente vê quando tem crédito retido, se a gente tem uma coisa para receber pelo ECAD. E a ECAD é justamente, e a entidade é justamente isso, né? Esse lugar que a ECAD vai fazer o repasse, né? Então a ECAD recebeu ali da rádio, vai passar para a UBC, e a UBC vai repassar para você. Mas por que que é tão importante a gente estar afiliado, para além dos repasses, obviamente? Porque é dentro do sistema da UBC, dentro do sistema da Abramos, que a gente consegue fazer o cadastro das nossas obras e dos nossos fonogramas. Então aqui a gente tem essa divisão aqui, não dá para ver o meu, dá sim. Essa divisão aqui de direitos autorais que estão ligados às obras e direitos conexos que estão ligados ao fonograma. A obra ela tem a ver com a entidade, com o autor e com a editora, sendo os responsáveis o autor e a editora. E o fonograma, o direito conexo, ele tem a ver com a emissão do ISRC e o responsável é o produtor fonográfico. Só para falar mais um pouquinho sobre isso, né? A obra, ela é a ideia inicial, primordial de uma música. Então, só vai existir uma obra, né? Então, só vai existir uma Garota de Ipanema, que é composição de tal, tal e tal pessoa, entendeu? Só existe uma obra, ela é a ideia. Então, ela é o direito autoral, porque ela é direito do autor, ela é um direito intransferível. Mesmo, por exemplo, o Bob Dylan, ele vendeu os direitos de ganhar dinheiro sobre suas obras, mas as obras do Bob Dylan nunca vão deixar de ser do Bob Dylan, porque é um direito autoral, é um direito intransferível. Tu não pode dizer que agora a Warner é o autor das músicas do Bob Dylan. Então a obra, ela é o âmago do trabalho do autor. Só que uma obra,
uma obra pode ter vários fonogramas, porque uma obra pode ser gravada de várias vezes e várias versões. Então, existem milhares de fonogramas de Garota de Ipanema, por exemplo. Por isso que é direito conexo. Direito conexo também é conhecido por direito de vizinhança. Então, a gente tem a obra no meio, que é o centro de tudo, e as vizinhanças, que são todos os fonogramas que foram feitos a partir dessa obra do autor. E é muito importante que a gente faça essa regularização para receber, para cadastrar nossas obras, para cadastrar nossos fonogramas, por um motivo que a Cacá vai falar bastante amanhã, que é o ISRC, que é o CPF da sua música, né, do seu fonograma. Agora indo para o próximo ponto. A próxima caixinha, que eu gosto de separar em uma outra caixinha também, é o mundo do ao vivo, que é todo um outro universo, que é um universo para muitos artistas que é o rentável, né? Que é onde o artista paga a conta, porque não é pelas músicas no streaming que ele consegue pagar a conta. Então é muitas vezes onde está o dinheiro para os artistas, né? E dentro do ao vivo a gente tem várias funções e várias coisas. Para começar, a gente tem o booker. O booker ele é uma figura que vende data. Ele não é o teu empresário, ele não é o teu produtor de estrada. O booker ele é uma pessoa bem relacionada. É uma pessoa que conhece vários donos de casa, que conhece vários bares, que tem vários contatos legais. O booker é um cara que faz um mapeamento de locais, aquele mapeamento que eu comentei antes. É um cara que tem isso em mãos e tipo, quer ir para a Europa, é mais interessante tu contratar um booker daqui que já saiba onde faz sentido tu ir na Europa, do que tu ir de supetão. E, enfim, né, também tem que ter uma relação de confiança com essa pessoa, porque é uma pessoa que está vendendo o seu trabalho, né? Então, ele tem que saber que o teu trabalho, que a tua identidade se encaixa com certos espaços e certos locais. Sim, podiam fazer um curso de bookers e podiam ter mais bookers também. É, Aí a gente tem um outro ponto que é a produção artística barra do show, que é pensar o repertório do seu show, que é pensar o arranjo das músicas, que é pensar a banda, caso você seja um artista solo ou duo, né? Quem vai ser essa banda que vai estar tocando comigo? E é pensar também nos ensaios, porque não tem como pensar em produzir um show, em ter um espetáculo novo sem ensaiar. O ensaio, ele é importantíssimo e é ele que faz as bandas durarem muito tempo também. Aí a gente tem a produção técnica barra palco, que aqui a gente pode falar de luz, a gente pode falar de som, quais equipamentos de som são importantes para o teu trabalho, para a tua apresentação ao vivo. Existe alguma questão de iluminação que é imprescindível estar no teu trabalho, que não pode faltar. Aqui eu coloco também a direção de arte, pensando em cenografia, figurino, que são coisas que vão agregar para o trabalho e para o show ao vivo, né? A gente tem uma outra figura que é a produção logística barra tour manager, que é o artista, que é a pessoa, o produtor que vai para a estrada com a banda, né? Então ela é responsável pela locomoção da banda, dos instrumentos, saber onde que a banda vai comer, saber onde é que a banda vai dormir, vai ver o passaporte, vai ver carteira de vacina, né? Hoje em dia, nesse pós-pandemia, a questão da carteira de vacinação atualizada tem sido cada vez mais, né, rígida, enfim. Então, o produtor de estrada, ele não é um empresário e também não é o produtor de palco, ele é a figura que vai cuidar da logística, é a babá dos artistas no, na rua, assim. Aí a gente tem outro ponto que é o merchan, que, né, a gente tem bandas que provam como o merchan ele é importante e tem muitos artistas que no Brasil eu não vejo tanto isso acontecer, mas na Europa acontece bastante que muitas vezes o merchan é o que paga a conta da banda quando a banda tá na estrada, sabe?
que é essa venda de produtos da banda em shows. Então, muitas vezes é o que faz da grana, o público gosta, é uma grana para a banda também. E, e falando de divulgação, eu aponto sempre a importância de ter uma assessoria de imprensa e também trabalhar nas redes sociais, a divulgação dos shows, claro. E uma coisa que eu penso muito quando eu penso sobre divulgação de show é que quem tem fã é o artista e não a casa de show, né? Então, é necessário, sim, que o artista que está indo para tal cidade divulgue também o seu show, porque as pessoas estão ali para ver o artista, né? E agora pensando um pouco sobre essa coisa de vender a sua apresentação, de vender o seu show, enfim, algumas coisas que a gente tem que sempre ter uma pastinha no Drive atualizada com tudo, bonitinha, com todas as informações. É uma pastinha com foto, com vídeos, vídeos tanto na horizontal, tanto na vertical, por conta das redes sociais hoje em dia. Um release também. É legal sempre ter um release médio, um release curtíssimo para as redes sociais, porque às vezes tu manda um release, sei lá, de 500 caracteres, de 500 palavras, e a pessoa vai resumir ali para postar na rede social e resume tudo errado. Tipo, sabe, dá outra conotação pro teu trabalho. Então, ter release de tamanhos diferentes é bem importante. É sempre importante ter um rider técnico de som e de luz e o mapa de palco também. Outras coisas importantes é rider de camarim. E eu não digo isso num lugar de tipo, ai, tipo, meu Deus, eu tenho nada a ver um rider de camarim, eu sou um artista pequeno, mas, cara, por exemplo, na Grilos Mosquitos, a gente tem uma pessoa que não pode comer glúten. Então, assim, a gente tem que ter alimentação sem glúten e a gente tem um rider de camarim deixando bem claro que a gente tem que ter comida sem glúten por conta dessa pessoa. Então, o rider de camarim, o camarim não é o lugar que tu vai se alimentar, né? Mas é a tua casa durante aquelas horas que tu tá naquele espaço. Então, o camarim, né, tem que ser um lugar confortável para tu estar ali. Room list também, para quem já tá na pegada de viajar, tudo mais. Como diria a minha amiga Luanda, tem que dividir as pessoas pelas drogas que elas usam às vezes. Brincadeira. Mas a gente tem que pensar nas pessoas que, né, ficam já. Sim, as pessoas que, né, dividem quarto, pessoas que não dividem, pessoas que roncam, enfim, várias coisas. E documentação de todos os integrantes, né? Sempre tem que ter um PDFzinho ali com o documento de todo mundo. E por fim, para terminar de falar da questão do ao vivo, é entender quanto custa o seu show. Eu acho que isso é uma coisa imprescindível, é uma coisa que a gente tem que saber quanto custa o nosso show. E aqui eu trago dois termos que eu vejo que. Deixa eu tomar um golinho de água. Dois termos que eu vejo que as pessoas às vezes não entendem muito bem, ou confundem, enfim, que existem dois cachês. Que existe o cachê artístico, que é o cachê que vai pagar a equipe, e nesse cachê, se tiver qualquer questão de logística, deslocamento, vai ficar com o contratante, e a gente tem o cachê, tá sachê aqui, e a gente tem o cachê colocado, que é quando você vende um show, já colocando nos seus custos a logística, o transporte, a hospedagem. Então, por exemplo, vamos dizer assim, um contratante de Curitiba te pediu o valor do teu show em cachê colocado. Então, tu vai pegar, tu vai calcular quanto tu vai gastar para chegar até Curitiba de gasolina, de van, que seja, quanto tu vai gastar de hospedagem, quanto tu vai gastar em média de alimentação, mais o teu cachê artístico. Então, o cachê colocado é o cachê artístico mais essas despesas. E, enfim, e é uma coisa muito importante da gente saber, porque realmente eu trabalho, né, com produção de eventos que contratam uma grande quantidade de artistas, e às vezes eles não entendem o que é o cachê colocado, e às vezes se surpreendem que não vai ter alimentação, que não vai ter o transporte,
mas justamente que a gente acorda que todos os cachês são colocados. Então é uma coisa para a gente atinar, para a gente não vacilar mesmo. Chegamos na metade. Agora o próximo ponto. A gente já falou sobre direitos autorais e direitos conexos, a gente já falou sobre a música ao vivo, né, o seu show ao vivo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a música gravada, que não é só sobre os streamings, mas é também. Mas é sobre essa coisa da gente, né, tá pensando em singles, a gente tá pensando em álbuns. Então, quando a gente começa a pensar nesse mundo da música gravada, existem alguns pontos, né? Que é a música em si, que é a escolha do repertório. Então, por exemplo, quero escrever um projeto para um edital, pensando num álbum. Quais são o conceito, né, desse álbum? Quais músicas que vão para esse álbum? A gente também tem que pensar sobre releases desse trabalho, dessa música gravada, sobre capa para plataforma, porque nesse mundo do streaming é muito legal que a gente tenha uma capa legal, tanto para o single, tanto para o álbum, tanto para o EP. Fotos, sempre ter fotos atualizadas, se tu faz um trabalho novo, ter fotos novas. Pensar com carinho sobre o design, sobre a estética do projeto. Aí, claro, pensar sobre clipes. E tem duas coisinhas aqui que eu coloquei que eu acho interessante, que é o lyric video, que é um vídeo conceito com a letra da sua música. Então, tipo, é um videozinho conceito com a letra da sua música passando, que é um material que tu pode alimentar ali o teu YouTube sem ser um clipe, porque o clipe, né, é bem mais custoso de fazer. E hoje a gente também tem o Canva Spotify, que é aquele videozinho curtinho de 7 segundos que fica rodando no teu Spotify, quando tu bota a música. Isso é uma coisa que, cara, um Canva bem feito é super legal e agrega muito pro trabalho do artista. E todas essas coisas estéticas, a Rafa comentou ontem, né? Que a gente pode trabalhar com mood boards para pensar sobre. E, né, sempre pensando qual é o conceito do trabalho. Aí a gente vai para uma parte burocrática da música gravada, que é a definição da equipe. Então, quem vai estar ali comigo gravando, quem vai ser o meu produtor musical, qual vai ser o estúdio, quem vai fazer a mixagem, quem vai fazer a masterização. A gente vai gravar um documentário, a gente vai gravar um material audiovisual junto. Quem vai ser o meu produtor, meu assistente de produção, quem são essas pessoas que vão estar ali comigo para gravar esse álbum, né? E além da equipe, definir cronograma, quanto tempo eu quero levar para fazer tal coisa, e o financeiro também, entender como é que a gente vai financiar cada parte desse trabalho. Aí, enfim, bato de novo no ponto do contrato e formalização de acordos, mesmo que não seja um contrato, tem que ser pelo menos um e-mail alinhando o que foi alinhado, né? Aí a gente entra para ensaio, estúdio, técnico, gravação em si, então entender quem são os técnicos que vão estar ali, qual é o estúdio que tu vai gravar. E quando a gente fala de música gravada, de fonograma, a gente fala de SRC. Então, depois que as músicas estão prontas, você tem que fazer sim o cadastro da tua obra e do teu fonograma. E eu coloquei a prensagem aqui, porque, enfim, nesse mundo de streaming, inclusive tem uma pesquisa dizendo que a compra de vinis tem aumentado muito nos últimos anos, né? Então tá voltando essa vontade de comprar vinil por parte do público, então ter um material físico às vezes é interessante também para o artista. Aí pensando no lançamento em si, isso tudo aqui, a Kaká também vai falar bastante amanhã, mas a gente tem a editora, que é a pessoa, que é a figura que cuida das tuas obras, que tenta a sincronização com o audiovisual. A gente tem o selo, que pode fazer produção musical, a promoção, o pitch, intercâmbios com eventuais shows. A gente tem o agregador digital,
barra distribuidor físico em alguns casos. O agregador a gente pode, enfim, tem gente que chama de distribuidora, algumas chamam de agregadora, mas a gente tem a Trator, a gente tem a CD Baby, a gente tem o OneRPM, que são essas, essas plataformas, né, que vão pegar a tua música gravada e distribuir para os streamings, porque a gente não consegue pegar a nossa música e subir direto no Spotify. A gente precisa dessa figura da agregadora ou da distribuidora que vai pegar a sua música e fazer esse contato. A gente não consegue fazer diretamente. Aí a gente tem o pitch com a agregadora e o pitch do Spotify, que é quando tu fala um pouco mais do teu trabalho ali para tentar entrar numa playlist, enfim, conseguir uma visibilidade melhor para a música. E a gente tem o pré-save também, que eu vejo que está caindo em desuso, que era aquela coisa de tu salvar a tua música, né, o público salvar a tua música numa playlist antes dela ser lançada, e daí quando é lançada, a música já aparece para a pessoa. Mas eu vejo que isso caiu um pouquinho em desuso e ficou meio chato também, de tipo, faço pré-save, faço pré-save. Então, acho que passou um pouco esse momento. Aí a gente vai para um próximo passo, que é a comunicação. Aqui eu trago três grandes coisas, que é o marketing digital, assessoria de imprensa e agência de publicidade. Mas antes de falar tudo sobre tudo isso, eu sempre tenho em mente uma coisa que eu aprendi, enfim, também com outros profissionais da música e que fica muito na minha cabeça, que é sobre não entregar para o marketing digital e para o algoritmo a relação que você tem que ter com o teu público. Então não adianta tu pegar e ficar lançando um monte de artes gráficas e trechos do teu clipe e ficar botando grana pra caramba, impulsionando com um monte de dinheiro, se tu não consegue se conectar com o teu público, né? Se tu não consegue abrir o story e falar, nossa, tô fazendo tal coisa, hoje a gente tentou gravar e não deu certo, hoje, sabe? Se tu não consegue se conectar com o teu público, o algoritmo, o impulsionamento, né, o dinheiro que tu coloca ali não vai fazer isso, porque a gente não se relaciona com máquinas, né? A gente está falando de arte, a gente está falando de música, a gente está falando de comunicação com o público, né? Então, isso é muito importante para a gente ter em mente. Aí a gente entra na caixinha do marketing digital, que são as redes sociais, enfim, ações constantes e naturais. Eu falo, eu boto isso porque eu acho que a gente tem que ter uma constância, sim, nas redes sociais, mas sem se prender à, à necessidade que o algoritmo tem que você produza conteúdo, né? A gente não, infelizmente, a gente não consegue ganhar do algoritmo. Mas essa relação com o público, ela tem que ser constante, natural, sim. Enfim, a gente tem Facebook, Instagram, TikTok, o YouTube. Dentro do streaming, a gente tem o Spotify, o Deezer, que lá a gente consegue outras formas de interagir também, né? Por exemplo, tu pode fazer uma playlist no Spotify. A Grilos Mosquitos, que é a banda que eu produzo, a gente fez um vídeo muito engraçadinho, copiando o Arthur, que é um menino que cozinha, para promover um vídeo, uma playlist nossa que a gente chamou de Ticket para Degustação, que é uma playlist para galera ouvir. Tem 5 horas de playlist para galera ouvir enquanto cozinha, enquanto tá com os amigos, sabe? Então, dentro das plataformas, a gente consegue achar outras formas de se comunicar com o público também. A gente também tem os e-mail marketing, que eu acho. Obrigada, mano. Ficou muito legal mesmo. Depois vou mandar aqui o vídeo. A gente tem o e-mail marketing, que eu não vejo muitos artistas usando, mas eu acho irado. Acho muito legal quando eu recebo alguma coisa de algum artista falando, lancei um clipe, sei lá o que, sei lá o que. Eu acho isso muito legal. Aí a gente entra para assessoria de imprensa. Na assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa vai ser
aquela figura dentro do nosso trabalho que faz esse contato de mídias offline, online também, mas, por exemplo, vai ser essa pessoa que tem o mapeamento de rádios, de jornais, de revistas, de blogs também. Então, a assessoria vai saber para quem mandar o seu trabalho. A assessoria também pode te ajudar a desenvolver um press kit, por exemplo, trabalhei com uma banda um tempo atrás que a gente fez o lançamento do álbum e a gente, para promover o álbum, a gente mandou um cartão postal para diversas pessoas, diversas pessoas. E foi muito legal, porque deu uma repercussão bem legal no trabalho. A gente mandou para vários jornalistas, com a ajuda da nossa assessoria de imprensa. Então foi bem massa mesmo. E a assessoria, ela trabalha, né, nessa escrita de pautas sobre o trabalho. E daí existem as pautas quentes, que é, por exemplo, lancei um álbum, e as pautas frias, que é tipo quando você não tem nada para lançar, mas sei lá, 10 curiosidades sobre a banda Grilos Mosquitos, sabe? Depois de um lançamento, a assessoria faz um clipping também, que é a reunião de informações e lugares onde saiu notícias sobre você. E a assessoria também pode te ajudar a escrever e atualizar os releases. Aí depende muito do trabalho da assessoria também, ela dá uns pitacos. E por fim, para terminar a parte da comunicação, a gente tem agências de publicidade que, dependendo do teu trabalho, faz sentido você estar ligado, né? Por exemplo, artistas mais pop, que podem se conectar com certas marcas, conseguir patrocínios. Então, a comunicação também pode acontecer dessa forma. Ó, a gente passou por várias coisas já. Estamos no fim, mais dois pontinhos. Aí, a gente entra pro comercial, que é justamente essa venda, né, do trabalho, que é essa cara comercial que o seu trabalho vai ter. E o comercial, ele faz o acompanhamento de relatórios. Então, por exemplo, a arrecadação de direitos autorais, quanto é que tu tá ganhando com as tuas obras, da onde está vindo a tua arrecadação das tuas obras. Tipo, às vezes, sei lá, tu pode abrir o teu relatório da UBC, da ECAD, e ver que tu recebeu uma grana de uma obra que tocou num programa de TV, um dinheiro que tu nem sabia, sabe? Enfim, nem sabia que tinha tocado no programa. Então, o comercial faz esse acompanhamento também dos relatórios, né? E dos direitos conexos também, que é o que tu tá arrecadando ali no streaming, através da execução das tuas músicas em rádio, comerciais também. A gente volta aqui pro Merchan, que estava lá no Música ao Vivo, ali no ao vivo, né? A gente volta aqui para falar do Merchan, para pensar nele. Lá a gente estava tipo falando de vender ele no shows e tudo mais, mas a gente tem que pensar nele também, né? Então, qual é a concepção desse Merchan? Quais materiais tu vai fazer? Qual vai ser o design também desse Merchan? A Grilos Mosquitos, a gente tem o Puro, que é o nosso diretor, o nosso designer, que manda muito bem, assim, então a gente sempre prezou muito pela estética que a banda tinha. E também porque a gente está falando de um trio instrumental, né? Então a gente não tem o que falar, e como a gente não fala, a gente quer mostrar de outras formas. Então a estética dos nossos merchants sempre foram muito marcantes, assim, né? Justamente para a gente mostrar nosso trabalho, ó, nosso trabalho tem essa cara. Enfim, fabricação. Eu sempre falo assim que, cara, se tu quer fazer um merchan, procura muito fornecedores, testem fornecedores, não façam em qualquer lugar, porque tal lugar tá mais barato fazer camisa. Daí tu vai lavar uma vez, a tua estampa vai derreter e a tua camisa vai encolher, tá ligado? E isso acontece. Então, pesquisem muito sobre fornecedores para conseguir ter um fornecedor legal de merchan. Estoque, produzam na quantidade necessária. Eu tenho
uma caixas e caixas aqui atrás que não tá para ver porque tem um blur, mas eu tenho caixas e caixas de estoque aqui. Não façam como eu, não se emocionem se você não tem lugar para guardar. Mas pensem no estoque, né? Tenham um estoque do merchan de vocês. Se faz sentido, façam um e-commerce, né? Façam uma lojinha online também, se faz sentido para o seu trabalho. E banquinha e show, né? Cara, todo show ao vivo, vende, e é isso, tem a sua banquinha. O comercial, ele também faz esse contato, também pensando, também tá na comunicação, mas o comercial também faz esse contato de patrocínios, marcas, mas pensando em fortalecer laços e trocas, né? Então, por exemplo, na música a gente tem o endorsement, que é quando, por exemplo, um baterista ele vira representante de tal marca e tal marca dá desconto para esse baterista ou dá coisas de graça para ele tocar nos seus shows. Então, o comercial também faz esse contato, né? O comercial também pensa em projetos e captação de recurso para projetos, seja com marcas, seja com empresas, seja sabendo abrir uma vaquinha online da forma correta, da forma que funcione. Então, também tem a ver com isso. E agora a gente entra para os projetos culturais, que eu vi nas inscrições que tinham várias pessoas que estão escrevendo agora para o nosso estadual, né, nosso PNAB e nosso Aldir Blanc atual agora. Então, acho que é bem legal no final, quem tiver alguma dúvida, enfim, a gente pode trocar um papo sobre isso. Mas, antes de tudo, é legal a gente entender os projetos culturais, né? Então, a gente tem dois grandes mundos de projetos, que a gente tem o mecenato e a gente tem os editais. O mecenato, tu vai escrever um projeto cultural, que vai ser aprovado por um conselho que conhece de cultura, conhece de projeto, enfim. Aí, a partir do momento que seu projeto é aprovado, tu vai atrás de empresas para captar. Por isso que é mecenato o nome. Então, a gente tem a Lei Rouanet em nível federal, tu vai mandar o teu projeto para a Rouanet, uma equipe, um conselho vai aprovar se o teu projeto estiver ok. Aí, a partir do imposto de renda, que a gente faz a captação. Agora, no estado, recentemente, a gente tem o PIC, né, que deve ter uns 5, 6 anos, mais ou menos, não sei agora, que é o nosso mecenato estadual, que é a nossa Rouanet estadual. É uma lei nova, é uma lei que está passando por adaptações, e o dinheiro que os projetos recebem é via ICMS, então tu vai ter que captar em empresas que paguem ICMS, né, que tenham circulação de produtos. E a gente tem o LIC no nível municipal, que é a mesma forma, tu vai enviar um projeto, vai aprovar, e empresas que pagam IPTU ou pessoas também e pagam ISS podem aportar no teu projeto. E a gente tem os editais. Os editais, eles são os editais a gente ganha o valor completo. O edital já te diz quanto tu vai ganhar, né? Então, por exemplo, agora no estadual a gente tem prêmios de 40 mil, prêmios de 20 mil, e a gente já vai fazer um projeto pensando nesse valor que o edital tem. Então, a gente tem diversos editais da Funarte que têm acontecido desde o ano passado. Aqui no estado a gente tem o Elizabeth Anderle, a gente tem o Prêmio Catarinense de Cinema. A nível estadual e municipal, a gente tem Aldir Blanc, Paulo Gustavo, né? Enfim, agora a gente tem a PNAB, que é uma evolução também da Aldir Blanc. E a gente, a nível municipal, aqui em Florianópolis, a gente tem o Fundo Municipal de Cultura, que alguns anos não aconteceu, não ocorreu, enfim, por questões de gestão da própria fundação, mas que também é o nosso prêmio, né? É o nosso edital a nível municipal. Então, eu acho que é importante a gente entender que existem esses dois mundos. A gente tem o mecenato, que tu vai escrever um projeto,
aprovar pelo conselho e vai atrás de captar. Nem sempre tu vai captar, nem sempre tu vai conseguir aquele dinheiro. E a gente tem os editais, que importa muito escrever um projeto bem bom para a gente conseguir, né, ganhar, ser contemplado pelo edital. E a gente vai receber um valor que a gente já sabe qual é. Aí, um último ponto que eu trouxe aqui de extra, que é o audiovisual. Hoje em dia, eu considero o audiovisual um ponto que permeia todos os pontos, porque tudo a gente precisa ter registro, a gente precisa ter foto, a gente precisa ter vídeo. Então, ele é um pilar que permeia todos os outros, né? E a gente tem, quando a gente pensa em audiovisual, a gente pode pensar em clipes, em shows, no Canva, documentário, mini doc, lyric video, live, home video, conteúdo próprio, reportagens também, né? Tipo, tu fez uma reportagem, tu deu uma entrevista, usa isso para divulgar o teu trabalho, sabe? Então, o audiovisual, ele permeia todas as coisas do trabalho. Então, é meio isso, gente. É sobre. Ah, uma coisa, eu não vou conseguir passar o som aqui, eu já testei antes, eu não vou conseguir por causa do meu computador. Mas, eu vou deixar aqui no chat, deixa eu jogar aqui. Eu vou deixar aqui no chat o DVD da Grilo dos Mosquitos para vocês assistirem, que, né, foi um dos últimos projetos que a gente fez da Grilo, enfim, que foi muito legal de fazer, assim, que foi um trabalho que a gente pôde aplicar várias coisas de gestão de equipe, de gestões de ideias, de criatividade, enfim. É, e é um trabalho que a gente se orgulha muito, assim, de ter feito, né? Então eu compartilho aqui com vocês. E uma coisa que eu acho que vou aproveitar para mostrar aqui também é outros tipos de materiais que a Grilo faz, que a gente já fez, que eu acho muito legal. Por exemplo, a gente tem um documentário sobre um processo de imersão. Basicamente, opa, peraí. Basicamente, a gente foi contemplado num edital em que a gente recebeu para fazer um processo de imersão. Então, a banda ficou morando junta durante 10 dias aqui em casa tem um estúdio, né? Então, a banda ficou morando junto durante 10 dias aqui. E dessa vivência de 10 dias, nasceram várias composições, nasceram várias músicas, nasceram vários processos ali para os meninos, né? Então, esse é um exemplo de projeto e, e de processo também criativo que eu acho muito legal de falar, porque a gente, né, tem aquela coisa de ter o produto final como o mais importante, né? O álbum é o mais importante, o show é mais importante, mas ter uma vivência em que eles, né, puderam estar juntos durante 10 dias trabalhando, compondo e dividindo a vida é tão importante quanto, né? E é dali que sai as músicas, é dali que sai a, o fortalecimento enquanto artista, enquanto banda, enquanto integrante de uma cena cultural. Então, é muito legal também, se quiserem assistir, fiquem à vontade, é um trabalho bem interessante de se ver. E outro trabalho também que eu queria mostrar aqui, deixa eu jogar ali, peraí, deixa eu botar isso no chat. Esse daqui é o Aftermovie, também vou jogar ali para vocês verem depois. Esse é o Aftermovie do Festival Grilos Mosquitos Convida. O primeiro dia a gente fez em parceria com a Noca, que é uma produtora aqui de Florianópolis. Então, né, também para mostrar assim esse outro trabalho, essa outra faceta que a gente
teve esse ano enquanto banda, que foi fazer a curadoria de um festival, que foi estar apresentando. Então a gente fez o festival de 2 dias, um dia foi em parceria com a Noca, que a gente fez numa praça aqui em Florianópolis, no sul da ilha. E outro dia a gente fez dentro da Bugio Centro, que é uma casa de show muito importante aqui para Floripa, né? E é isso, foi muito legal, muito valioso para o nosso trabalho. A gente trouxe a Floreté e as aventuras do Rio Grande do Sul para fazer o show, então foi um intercâmbio ali de experiências que foi muito massa, que foi muito importante para a gente também e para a cena, né, para os artistas que estavam ali. Gente, é isso. Deixa eu parar de compartilhar para a gente conversar e para a gente se ver também. Como é que eu faço aqui? É isso, gente. Agora, se vocês quiserem fazer perguntas, esse é o momento de fazer as perguntas. Eu quero fazer uma pergunta. Passa. Posso? Claro. Vou parabenizar o projeto, que está incrível, está lindo. É muito legal também a acessibilidade que você traz em todos os projetos. Eu vi que o festival se trouxe também acessibilidade e é um ponto bem importante também. Eu estou agora no processo ali de lançamento do disco dos Scroats, que sai essa semana. E aí, aproveitando que a gente tem o Tum também essa semana na cidade, eu queria saber se tu tem alguma dica de material para pitching, né? Se é alguma dica criativa, né? Porque é um momento rápido que a gente tem que impactar, é um momento que a gente pode ali estar em contato com os outros produtores de festivais, né? Que a ideia é que também a música saia da ilha. Esse é Uhum, uma das. E a outra, se você tem alguma ideia de caminho, enfim, né? Caminhos existem. A gente tem sempre o sonho. O vinil ele tá cada vez mais né? Comercialmente falando, ele tá super em alta, né? uhum, Voltando com tudo. A gente tem aí a clube de assinatura como a Três Selos, a Nós e a Universal. E, enfim, o sonho da gente é sempre lançar o projeto em vinil, né? E aí, se tu tem algum caminho, assim, eu dei uma pesquisada nesses clubes de assinatura, não existe nenhuma parte ali de curadoria que eu achei ainda, e vinil é uma parada ainda um pouco cara para a gente produzir. Não sei se tu acredita, assim, que o CD entrou um pouco em desuso, e agora a gente tem, né, o vinil tem esse glamour, e tem esse sonho de todo músico ter lá o bolachão e tal. Se tu tem alguma ideia, assim, de caminho, lógico, a Scrotus já fez vinil naquele modelo crowdfunding, né? Eu acho que a vaquinha pode ser um bom caminho de uma pré-venda né, da galera comprar e depois a gente produzir, enfim, nessa guerrilhagem toda, assim. E queria. Ai, só mais um ponto, juro. Não, eu acho que claro. pode parar aí, porque Não, daí não, eu dou não, fala, fala. oportunidade Eu tô anotando para não esquecer. para as outras pessoas. É isso, como é que você monta o orçamento para cachê? Porque eu vejo que tu tem uma equipe bem grande também nesse sentido do audiovisual, do diretor de arte ali, que você falou que trabalha junto. Vocês têm um material muito legal, assim, uma equipe muito massa sempre nos shows e tal. E eu acho que é uma figurinha legal de a gente trocar também nesse sentido, como produtora, de como que a gente monta o orçamento mesmo, né, de um cachê, assim, né, de quanto que a gente cobra, porque, enfim, a gente sabe o quanto é difícil o nosso mercado aqui também, né, na ilha, e de que estratégias que a gente pode tomar também para se posicionar, sabe, perante todos os Uhum, projetos pode estar junto nisso, porque sim, a gente precisa de equipe, né? A gente é uhum, muito mais legal quando com o nosso técnico de som, quando a gente pode ter o nosso mapa de luz, né? Enfim, desse lugar da profissionalização mesmo desse mercado da música, enfim, que a gente está aí dentro em várias vertentes, assim. E é isso, eu não vou parar de perguntar. Enfim, é legal, assim, esse espaço que você tem também para a gente estar trocando, né? Por isso que. E o projeto está muito lindo, com pessoas incríveis também. Ontem, quando ela estava falando dessa coisa de gestão, né?
Gente, é muito difícil. Eu já fui produtora de vários coletivos. O quanto essa parada humana é difícil também. Foi muito Uhum. legal ela ter feito ontem, e, né, por ela ser psicóloga também. É muito massa, porque é sobre isso mesmo, essa gestão de pessoas e de pessoas que têm, enfim, sua vida, seus altos e baixos. E a banda toda também reflete um pouco nisso, né? Eu acho que a arte é sensível nesse lugar também. Então, quero te Não, agradecer. queria agradecer também a tua participação aqui. Você sabe que admiro muito o seu trabalho, admiro muito o trabalho dos meninos e tô muito ansiosa para ouvir o álbum, inclusive. Quero ouvir. E tá, sobre a primeira pergunta, sobre material para pitch, eu acho que quando a gente participa de uma feira, não só enfim, tá a feira acontecendo ali, tem várias pessoas importantes, tá, né, enfim, eu acho que é muito legal primeiro ver quem são as pessoas que estão participando. Eu sempre dou um Google, procuro no YouTube, procuro no Instagram quem são as pessoas que estão ali, para ver as pessoas que têm a ver com o trabalho, enfim, para colar nessas pessoas. E eu acho que duas coisas assim, é tipo, ter meio na ponta da língua o pitch do teu trabalho, do trabalho da banda, enfim, o release, tipo, aquela coisa, então, eu trabalho com a Grilos Mosquitos, é uma banda instrumental de Florianópolis, a gente toca um jazz, fusion, rock and roll, a gente acabou de lançar um DVD, então, tipo, ter essa fala pronta, assim, né, não precisa ser ensaiado, porque tu tá conversando com a pessoa, né, vai sair naturalmente, mas saber falar do teu trabalho, porque eu vejo muita dificuldade nas pessoas falar do próprio trabalho, né, ou enfim, trabalho da sua banda, ou do seu próprio trabalho, assim, então eu acho que saber ter um releasezinho ali na ponta da língua sobre o próprio trabalho é bem importante, eu acho que isso é essencial. E, cara, ter um material para entregar, sabe? Que eu acho que material, e o material tem que ter a ver com a banda, assim, né? Eu penso muito sobre adesivos legais, sobre postal, porque o postal tu pode ter uma foto bem legal na frente, do outro lado um releasezinho sobre a banda. Aqui a gente sempre tem postal, a gente sempre faz postal. Deixa eu ver se tem algum aqui na gaveta. Não tenho agora. Mas a gente sempre tem cartão postal que a gente entrega, do outro lado vai ter um release da banda, e o contato também, né? E um QR Code. E sempre entregar com alguma coisinha, tipo um adesivo, sei lá, um imã. Enfim, uma vez um artista me deu uma fita cassete que, tipo, não funcionava, né? Não tinha música ali, mas era muito bonitinha, porque ela era toda decoradinha, tinha tudo a ver com ele, com o trabalho dele. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Então, eu acho que é meio que entender que material que faz sentido ali pra banda, pro momento da banda, ali pro artista, enfim. E eu sei de coisas que as pessoas não gostam também, que é tipo, cara, coisa grande, CD, às vezes seleciona que gosta de receber, tipo o Paulo André, que normalmente tá aí no Tum também, que ele era o produtor do Nação Zumbi, ele é um colecionador de coisas, ele tem milhões de coisas, então quanto mais coisas tu der pra ele, ele vai enfiar tudo na mala e vai levar embora, sabe? Mas tem gente que não gosta de receber CD. Enfim, eu penso muito sobre isso. Eu acho que tem que ter a cara do artista, assim, ter a cara da banda. E uma coisa que tu consiga fazer em quantidade também pra sair, tipo, distribuindo pra todo mundo, adoidado, assim. É, cara, sobre o vinil, é difícil, né, entrar numa curadoria desses clubes de assinatura. Tipo, não tem o que falar, é isso, é uma curadoria, enfim, a gente também tem essa questão de que é uma questão delicada até de falar, né? Que é essa questão dessa invisibilidade dos trabalhos de certos artistas que não estão no eixo sudeste do mundo, do Brasil. Então, né, muita curadoria está ligada a esses artistas que estão no sudeste, artistas, enfim, que estão nesse meio, né? Porque às vezes é um artista que tem um trabalho tão reconhecido quanto um artista daqui, mas por ele ser de lá, ele vai ter uma prioridade. E também, enfim, né, sobre contatos, tudo mais, e, né, privilégios que certas pessoas têm, mas eu vi eu não lembro quem agora,
Era uma galera daqui até, uma banda de rock, eu acho. Não lembro agora o nome, mas eu vi a galera fazendo pré-venda, tipo, fazendo a vaquinha. É isso, é o que tu comentou na real, Maria. É tipo a galera fazendo a vaquinha pra pré-venda. Daí tu vai produzir, tipo, aquela quantidade ali. Fica mais caro pra pessoa que tá comprando, mas também é uma garantia de que tu não vai, né, tipo, gastar uma grana e vai ficar ali parado. Ou tentar ver, eu também não sei, porque eu não consegui ler os editais municipais, mas ver se é possível fazer alguma coisa com os editais que estão abertos agora. Talvez seja uma, ver se consegue produzir material. Daí, né, tem aquela coisa, né? Tipo, tu vai doar tantos por cento ali pro município ou pro estado. Eu não sei como é que tá de limitação de valores, enfim. Mas às vezes fazer um projeto só para prensar e distribuir, eu acho que às vezes pode ser uma também. E sobre a última pergunta, que é sobre, enfim, cachês, valores, equipe. Cara, é sempre muito complexo, assim, né? Eu acho que varia muito, assim, se é um projeto via edital, um projeto que a gente sabe que pode pagar um valor que a gente considera justo para o próprio trabalho, eu acho que a gente tem que cobrar mesmo. Mas se às vezes é tipo a casa que vai cobrar a porta, tipo, às vezes é mais, né, meio foda, assim, tu pode quebrar o cara que tá ali. Então, acho que depende muito. E sobre ter equipe e tudo mais, a gente sempre tenta fazer uma divisão mais justa possível entre nós, mais igualitária possível entre nós, pensando na quantidade de trabalho que cada um teve dentro de cada projeto, né? Então a gente tem uma equipe que recebe por projeto, né? Então assim, a gente fez tal projeto, a equipe vai receber pelo projeto. A gente fez tal show, cada um fez uma função ali no show, daí vai receber por sua função ali no show. A gente não tem ninguém aqui na equipe tem um valor fixo assim que recebe, né? Tipo, enfim, que poderia ser, né? Mas a gente não trabalha dessa forma, a gente vai trabalhando por projetos. Então, cada projeto a pessoa recebe ali o equivalente ao seu trabalho. E acho que é isso. Respondi, mais ou menos. Não, respondeu sim. Deu várias ideias. Te agradeço. Tamo junto. Gente, passando também para lembrar de assinar a lista de presença que o nosso técnico de transmissão está passando. Estou mandando de novo. Vai, gente, próxima pergunta. A Vitória tá com a mão levantada agora que eu vi. Fala, Vi. Tudo bom? Tá com o microfone desligado ainda. Oi, vocês estão me escutando? Agora sim. Oi, Manu, tudo bom? Que bom te ver, faz tanto tempo. Tudo bem? Tudo bem? Boa Tudo. noite. Eu tenho três perguntas, na verdade, para fazer de um lugar de uma pessoa que está iniciando, muito assim, novata na produção. E também desse lugar, assim, de uma pessoa que está aprendendo e tudo mais. E a primeira delas é se você tem dicas de, tipo, ferramentas ou, sei lá, aplicativos de organização, porque eu tive uma experiência com produção de um evento artístico esse ano, foi super especial, mas é muito detalhe, é muita coisa, é muita planilha, foi um evento de várias, assim, várias tribos artísticas diferentes e tudo mais. E eu percebi que eu tive um problema muito grande com isso, assim, de me organizar. Eu coloco no Excel, eu coloco num. Como organizar esse Excel? Tem um programa de organização que existe, sei lá. Você teria alguma dica, assim? Uhum. Aí eu tenho outras duas perguntas, eu não sei se você responder, depois eu te falo, ou falo todas, depois você me responde, não sei. Não, pode falar todas. Eu vou te respondendo depois. Tô Tá. anotando. Aí, sobre os editais, se existe um período do ano que a gente aplica para esses editais, ou se os editais ficam abertos o ano todo, sabe? Só para ficar de olho, assim. E, e sobre o trabalho de produção, sobre escrever os projetos para os editais e tal, como fazer essa divisão, assim? Esse é um trabalho exclusivo da produção ou o projeto é escrito com os artistas? Como que existe uma divisão entre
o artista e a produção, ou não, sabe? Tem uma, enfim, é mais isso, assim, entender quem leva, assim, a maior fatia do trabalho e como dividir isso ou não. Uhum. É, são ótimas perguntas, inclusive, não são perguntas de iniciante, porque são perguntas que eu, né, que pessoas que estão há muito tempo nessa têm também essa dúvida. Cara, sobre dicas de ferramenta e de organização. Eu falo assim que eu sou meio. Enquanto produtora, eu tenho uma resistência muito grande de me adaptar com novas ferramentas. Então, tudo que eu uso para me organizar, tanto na produção de eventos, né? Então, por exemplo, eu trabalhei agora na coordenação de produção, eu fiz a produção do Pacuca, do Festival Pacuca, eu fiz toda a coordenação do festival, então tudo que passou pelo festival passou por mim. Mas eu trabalho, cara, só nas ferramentas do Google. Então, eu uso as planilhas do Google, eu uso Docs, e a minha vida é basicamente planilha e Docs. Mais planilha, na real. Eu só uso planilha. Eu É, fico o dia Não, inteiro planilhando coisas, é uma na loucura, real. né? Meu Deus. É. E daí, tipo, quando a gente chega, por exemplo, no final de evento, assim, a planilha do Pacuca, por exemplo, ela deve ter umas 20 abas, porque daí tu abre uma aba para Uhum. cada coisa e tu vai dividindo ali as coisas que vão acontecendo, assim, né? Mas existem outras ferramentas. Por exemplo, eu trabalhei recentemente num corporativo, né, no evento corporativo, que a galera usa uma ferramenta chamada Airtable, que funciona para muitas coisas, mas para alguns trabalhos que eu precisava fazer ali, enquanto produtora do evento, não funcionava. Então, existem diversas ferramentas, né? Enfim, tem tem diversas assim, mas eu pessoalmente sou meio old school e gosto de planilhas e documentos. Ah, eu também, guria. Mas eu vou pesquisar essa E Airtable, porque vai que. sim, não, total. E, cara, a planilha meio que, tipo, eu sempre falo que planilhar as coisas é o projeto, é o negócio, é o evento que vai te dizer o que tu tem que planilhar, sabe? Tu não pode, eu tenho um modelo perfeito de planilha que funciona para todos os artistas, para todos os eventos, isso não existe. Cada evento vai ter a sua planilha, a sua funcionalidade ali. Uhum. Sobre editais, os mecenatos, que são os editais, que são os editais, né, enfim, entre aspas, de captação, eles ficam abertos durante praticamente o ano todo. Normalmente eles fecham só no final do ano. Então tu pode estar sempre enviando, aprovando e fazendo a captação. Uhum. Já os editais mesmo, nos últimos anos, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, eles têm sido lançados mais no final do ano. Então, agora a gente tem editais abertos a nível estadual. Então, a gente tem o PNAB que vai até dia 10. E a nível municipal, a gente está com alguns editais que vão até dia 18 ou 19, enfim, alguns vão até dia 19. Então, o negócio é tu ir acompanhando mesmo, né? Acompanha o site da fundação, tanto a fundação estadual, tanto a fundação municipal e tem que ir acompanhando mesmo e estar atenta aos prazos. E digo mais até, assim, que é uma coisa que eu estava pensando hoje, porque eu acordei super cedo para escrever projeto, que os prazos dos projetos estão cada vez mais curtos por uma questão, N questões, que eu não vou entrar agora, assim. Então é sempre bom ter um projetinho na manga, sabe? Ir pensando no que tu faria se tu tivesse uma grana para fazer tal coisa, sabe? Vou deixar meio pronto um projeto de álbum. Tipo, a gente já tem Uhum. meio pronto um projeto de álbum. Agora eu tenho uns 5 dias aí para enviar e, tipo, vou enviar porque ele tava meio pronto, entendeu? Uhum. Então, às vezes tem uns projetinhos meio na manga, é muito bom, assim. E, cara, e quem faz a concepção do que tu vai escrever, depende. Porque, por exemplo, é aquela coisa, assim, da estratégia, né? Dessa visão estratégica do teu trabalho, do trabalho do artista, enfim. O que faz sentido pro artista naquele momento? Faz sentido ele gravar um clipe, fazer um projeto de um álbum, fazer um projeto de uma circulação? Faz sentido ele circular? Ele vai ter público para circular? Então é uma coisa que tem que construir com o artista
Mas aqui, pelo menos, quem escreve sou eu e quem revisa é o Gustavo, que é o meu parceiro, que é o Gustavo Grilo, né, baterista da Grilos Mosquitos. Então a gente trabalha junto nessa função dos editais. Mas é uma coisa em conjunto, assim. Ninguém é, né, o dono, o responsável, assim, pelo projeto. Sim, sim, Respondido? sim, sim. Respondido. Obrigada, viu? De nada. Débora tá com a mãozinha levantada. Depois a Laura, que tá com a mãozinha levantada também. Adorei essa função de mãozinha levantada. E eu demorei para descobrir, tá? Eu ia perguntar no chat, onde é que Eu levanta a mão, também. gente? Eu sou uma tia, gente, desculpa. É por isso que eu tenho um Eu puro aqui também. pra cuidar da transmissão. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou aqui de Tubarão e sou cantora, atriz, e agora eu tô entrando de cabeça mesmo na parada autoral, que é o que eu quero, que sempre quis, e a gente vai indo por bordas, né? Às vezes não fazendo o que a gente quer exatamente. Agora eu falei, vamos, deu de bobice. E aí eu tô nessa de editais também agora, tentando entender. Aí eu vi também que abriu as inscrições da Maratona Cultural agora, e eu fico muito nessa dúvida do que vale mais. Tipo assim, tem um vídeo sessions de autorais, né, de um show autoral que eu ainda não tenho lançado no estúdio. Será que vale mais eu tentar esse projeto nesse edital ou será que vale mais gravar um show ao vivo? Não sei, eu fico nessas dúvidas, sabe? Tipo, o que vale mais para esse, o que vale para aquele? E eu acho uma pergunta meio específica, assim, nesse momento, mas por enquanto é isso. Uhum. Cara, prazer te conhecer. Acho que a gente tem que entender os editais e editais, né? Tipo, o edital da Uhum. Maratona Cultural, e eu posso falar isso porque eu trabalhei nos últimos 3 anos na maratona e fui uma das pessoas que fazia o formulário e fazia a curadoria. E, né, esse ano na maratona eu fiz toda a coordenação da parte da música junto com a Kaká, que vai estar amanhã aqui falando com a gente. A maratona, o edital da maratona, ela é para tu fazer uma apresentação artística, né? Então ele não é e ele não é nem um edital, na real, ele é tipo uma lista para a gente conhecer trabalhos. Então, quando a gente encerra as inscrições, a curadoria pega todos os inscritos, olha todos os trabalhos e vê o que faz sentido botar em tal espaço. Então, por exemplo, nesse ano, ali na maratona, pelo primeiro ano, a gente fez um palco só de instrumental, só de música instrumental. Então a gente fez um filtro em todo mundo que se inscreveu de música instrumental, foi olhando trabalho por trabalho para ver quais trabalhos a gente queria chamar para aquele palco e para aquele lugar, sabe? Então, por exemplo, a gente pode ter uma noite na Bugio que é da maratona. Então a gente vai fazer uma curadoria de artistas que façam sentido estar tocando ali na Bugio à noite. Mas eu acho que para além disso, uma coisa é tu ter uma boa inscrição, né? Então ter um bom release, não se alongar muito, assim, porque, cara, se tu manda uma página de release, não dá para ler, sabe? A gente não vai ler, a galera. A gente recebe mais de 1.000 inscrições, assim, só de áreas específicas, então é muita coisa. Então, fazer uma boa inscrição é muito importante, né? Ter um release conciso, que fale do teu trabalho, fale bem, ter boas fotos, ter um bom vídeo ao vivo, né? Que no caso da maratona, ter um vídeo ao vivo bem feito é muito importante, porque a gente quer ver o show ao vivo, sabe? Então, são projetos e projetos. Falando de edital como, por exemplo, o PNAB estadual, aí vai do que faz sentido pro trabalho no teu momento, assim. Tipo, faz sentido circular, ou faz sentido gravar um single, sei lá, gravar um EP. Eu tô nessa mesmo. Tô escrevendo no meu primeiro álbum, né? Por agora, pro Pinab. Então, aí tô com essas duas, assim, tava com esses dois agora, vendo o que faz sentido em cada um. Mas, obrigada, tá? Esclareceu bem mesmo. Sobre a questão do release, achei bem importante. Que também é uma dúvida, né? O que botar, às vezes, já que eu Uhum. tô aprendendo aí as coisas. Sim, total, total. Que E é mais? isso, ali no PNAB tem a categoria como é que é o nome que eles deram agora? De ações culturais, né? Então, Isso.
o objeto, a tua prestação de conta, é um vídeo de 30 minutos sobre o processo, né? Então, Criação. assim, então tem a ver mais ou menos com aquele trabalho ali da Grilo que a gente fez a imersão. Então é mais sobre Uhum, essas questões de processos de criação do que o produto final em si, sabe? Não uhum. precisa chegar, tu não precisa expor o produto final, mas tá ali desenvolvendo. Enfim, ideias, É, coisas para pensar. massa. Obrigada, tá? De nada, tamo junto. Laura, Oi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? sim, tô te ouvindo. Tá ótimo. Meu nome é Laura, eu sou vocalista da Epônima e também sou formada em artes visuais, já fiz um projeto pelo Anderly e, sei lá, na faculdade no centro acadêmico, eu organizei um monte de evento também e tal. E eu queria saber como é que você faz para trabalhar nesses festivais todos incríveis, assim. Eu meio que tipo, mandei meu currículo primeiro no ano passado uma vez, estou pensando em fazer isso de novo, mas enfim. E também indo pro os projetos da Aldir Blanc, né? Eu estou escrevendo pro da prefeitura, que esse do dia 10 não vai dar tempo. Mas se tem ideias de contrapartida social para e acessibilidade, tá? Bom, acessibilidade vai ter na quinta-feira, né? Para álbum, porque não sei, o próprio álbum ele seria de distribuição gratuita, né? Pela internet. Uhum, E daí eu acho que para fazer a contrapartida social talvez teria que ser um show num lugar específico, uma oficina, tipo um evento separado, né? E quando eu publiquei um livro, e daí o livro era de distribuição gratuita e a contrapartida social estava nisso, mas como o álbum, uhum, por definição, estando na internet já é de distribuição gratuita, né? Se você uhum. tem ideias também de jeito Sim, de viabilizar. E massa. acho que é isso também. Estou aí, pessoas que quiserem conversar. Cara, sobre eu estar fazendo várias produções, eu acho que eu não tenho autocuidado nenhum com a minha saúde. Não, brincadeira. Mas, cara, eu meto muito a cara a tapa, assim, tipo, surgiu algumas oportunidades e, tipo, fui indo atrás de outros trampos e eu fui, né, entendendo a máquina de como funcionam os festivais e de como se organiza um festival, de como se coordena, de como se produz. E eu trabalho há pouco tempo com isso, né? Mas assim, eu tô trabalhando de uma forma muito recorrente, assim, enfim, criando um bom currículo. Mas eu acho que é muito profissional, ser muito organizada, entender como é que funciona, né? Porque né? Eu tô aqui falando como uma produtora de uma empresária de banda, de música, né? Mas se eu fosse falar de todo o universo de produção de evento, que é esse outro trabalho que eu tenho, né? Enquanto produtora de evento, seria outra semana de aula de curso, assim, que é muito legal, a gente podia fazer também. E mas, cara, produzir evento é muito sobre meter a cara a tapa e, tipo, sei lá, tenta trabalhar de graça, tenta fazer, tipo, você quer um assistente, tenta ser assistente de alguém, sabe? Eu vejo uma galera, assim, que tá ali de assistente, de estagiário, enfim. Acho que são caminhos, assim, mas é pegado, né? O evento, eu falo sempre que o evento, ele cria uma casca grossa na gente, assim, né? Que a gente fica cascudo, assim, a gente fica, não é soft, sabe? É uma loucura. E sobre contrapartida social e acessibilidade também. Tô anotando aqui para não esquecer. Sobre contrapartida social, cara, contrapartida social é uma grande discussão, na real, né? Hoje em dia, no mundo dos projetos. É muito doido, porque o PNAB estadual, agora ele não pede contrapartida social, né? O municipal pede. Ele não pede. Mas eu acho que é justamente isso que tu falou, né? O próprio projeto, ele é a contrapartida social.
para a sociedade, né? Então a gente tem tipo uma gama e muitos produtores culturais que falam isso e pensam isso e compartilham esse pensamento de que o próprio projeto ele é uma contrapartida social. Então, tu escrever um projeto, se matar para gravar um álbum e lançar um álbum é uma contrapartida social para a comunidade. Tu fazer um festival é uma contrapartida social para a comunidade. Eu não preciso fazer um show gratuito num bar de contrapartida, sendo que eu fiz um show gratuito para 30 mil pessoas, né? Então, assim, a gente tem essa questão que é uma discussão que vejo evoluções acontecendo cada vez mais. Mas uma dica que eu dou sobre contrapartida social, que é uma coisa que eu aplico também e tento aplicar cada vez mais, porque já me incomodei muito com isso, é tipo, tu tem que pensar numa contrapartida social que seja legal, eu acho, enfim, tem que ser interessante, mas que não vai onerar também, né? Então, claro, a gratuidade, tu pode sim escrever que é uma contrapartida, mas, sei lá, né, vai que os avaliadores acham que não é suficiente, põe, sei lá, uma roda de conversa, faz uma roda de conversa na universidade, faz uma audição barra roda de conversa na universidade, tipo, porra, é legal, porque é uma contrapartida que, de fato, não vai onerar e de fato é interessante, porque, né, tipo, trocar com a universidade é muito massa, é muito importante. E tem valor, né? Eu acho que é legal, acho que é uma forma de, de trabalhar, assim, sempre funciona. E sobre acessibilidade, quando a gente fala de álbum, é difícil, assim, eu não sei qual é a entrega do PNAB municipal, eu não consegui ler o edital ainda, mas sobre acessibilidade, a gente tem que ver, assim, cara, sei lá, se tu vai gravar um vídeo, um documentário sobre o processo de gravação do álbum, tu vai lançar algum vídeo assim, tu pode ter janela de Libras, tu pode ter legenda. Se o teu projeto contempla também o lançamento, não só a gravação, né? Tu pode ter acessibilidade nas redes sociais. Então, tipo, os vídeos de divulgação podem ter janela de Libra, pode ter legenda, e tu pode ter descrição também na legenda do que tu tá postando. Então também é uma coisa. Enfim, mas acho que a Tuane na quinta-feira pode dar outras dicas também pra gente. Inclusive, comentei com ela hoje sobre os editais. Obrigada. A municipal é até dia 18, É para até dia quem tiver 18. interesse, em Floripa. É isso, né, gente? Virar a noite escrevendo projeto. Bem, gente, vou mandar aqui uma última chamadinha da lista de presença. Já deu o nosso horário aqui, mas eu queria agradecer todo mundo que participou, queria agradecer todo mundo que esteve aqui e queria dizer também que eu estou disponível, né? Se vocês quiserem me chamar ali no Instagram da produtora, ou enfim, me chamar no WhatsApp, eu vou deixar meu número aqui. Fiquem à vontade também para me chamar, enfim, a gente está aí, está disponível. E é isso, gente. Muito obrigada. E eu queria convidar agora quem se sentir à vontade para ligar a câmera para eu tirar um print de todo mundo. Seria bem legal também. Deixa eu arrumar meu cabelo. Ai, bonitinhas. Todo mundo arrumando cabelo. Vou tirar aqui então. 3, 2, 1 e. Fechou! Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Amanhã tem o workshop da Kaká, que vai falar de lançamento no streaming, que é muito, muito importante. Daí ela vai fazer esse passadão que eu só passei reto ali, ela vai mais a fundo. E é isso. Tamo junto. Boa noite, bom descanso para vocês. Valeu, gente.